Parabéns pela fala. E não, pode ficar tranquilo, eu vou ficar aqui de pé. Bom, esse tema, Elo, conforme a gente conversou, né? Para mim, eu acho que, né, a gente vem num processo muito de evolução. Quando se fala, de fato, em sustentabilidade, tem uma ligação muito clara com o meio ambiente e, às vezes, as empresas esquecem um pouco da força da governança e da transparência dentro desse contexto, né? O social também leva força e a gente precisa entender que, quando a gente fala de governança e transparência, a gente está falando em comprometimento com o resultado. E aí, isso não parte de um processo só de regulamentação do jurídico da empresa, da forma de atuação de cada um dentro dos padrões que precisam ser, porque eu acho que tem coisa que é condição sine qua non, é o básico, que a gente tem que, no mínimo, fazer acontecer. Parte do princípio de a gente assumir como gestor, né, o quanto, de fato, a gente está fiel na busca dos resultados que a gente precisa. E quando a gente fala dos resultados, não é só o resultado, e aí eu estou falando de accountability de maneira geral, não estou falando só do resultado financeiro, estou falando num resultado mais amplo, até no cuidado que a gente tem na gestão das próprias pessoas que trabalham com a gente, né? Nós somos co-responsáveis para isso. Então, a governança e transparência parte do princípio de quanto você vai estar envolvido para aquilo também acontecer. Não é para estar escrito e falar, todo mundo tem que seguir. Não, qual é o teu envolvimento nesse todo? Qual é o teu papel, independente da tua função? E aqui, falando diretamente, quando a gente fala com CEOs, diretores, o caso é muito maior, né? Você tem ciência do tamanho da responsabilidade e, de fato, a importância de onde você tem que entrar e pôr a mão e participar nessa construção de resultados, porque não é só cobrar. É seu exemplo, está atuando e com muita força para isso, tá? E o que eu trouxe aqui para poder falar? Eu vou citar um exemplo da empresa da qual eu atuo hoje como diretor executivo, uma das empresas que eu atuo, e a minha conversa é direta, sempre com o board, do papel dele definitivo na construção dos resultados. Tá, eu preciso atingir o EBITDA tal, eu preciso ter o padrão isso e aquilo, mas tá, qual é o teu envolvimento direto, não só na cobrança, mas que a cadeia funciona de maneira total? A Safe é uma das principais empresas de gestão de saúde do país, né? E a gente tem assumido como responsabilidade a revolução na saúde. E para ser revolução na saúde, não dá para ser um tete-a-tete só na conversa, você tem que ser na prática. E quando você põe na prática, essa transparência acaba sendo fundamental, ainda mais quando a gente fala com saúde. Saúde não é só gestão financeira, é cuidado com as pessoas. Então, como é que a gente pega esses dois pilares para fazer essa união perfeita? E não só na atuação da Safe como empresa dentro dela, mas para todos que a gente presta serviço. E esse caminho de revolução é fazer as pessoas estarem envolvidas e participarem nessa construção, sim, de uma saúde melhor para todos. Bom, aqui só como informação macro, né, no país, pela ANS, fala que tem 52 milhões aí de brasileiros que têm plano de saúde, né? 43 milhões têm planos coletivos empresariais. Quem tem plano coletivo empresarial aqui? Levanta a mão. Porque é um dos papéis, hoje, que as empresas utilizam até como benefício muito forte para manter o funcionário, né? Na gestão de bem-estar como um todo. E aqui no Paraná, Elo, tem 3 milhões, tá? Quando você fala um quarto, que acho que é 12 milhões, mais ou menos, a população do Paraná, se eu não estiver errado, mas um quarto tem plano de saúde. Então, olha a responsabilidade que a gente tem nessa revolução total dentro dos resultados, né? E aí, vamos lá. Então, quando eu falo que gestão de saúde hoje, você pega numa empresa, ele acaba sendo o segundo maior custo, tirando a folha, ele é o primeiro maior custo de uma empresa. Se você não olhar em detalhe, você está não envolvido, qual é o papel na transparência e na governança que você está tendo na gestão de saúde, cuidando do bem-estar das pessoas e, ao mesmo tempo, entregando o resultado que é necessário? É o segundo maior. A lupa tem que estar desse tamanho em cima. Não é só receber a informação, é fazer gestão e cobrar essa transparência, porque é entrega de resultado na veia, né? Então, por isso que a gente cobra, nessa revolução, o envolvimento do board, sim. O presidente não tem que só cobrar do RH o efeito dessa gestão, ele tem que entender como é que está funcionando em relação
ao cuidado das pessoas e principalmente nos resultados que estão sendo acompanhados. E tem que participar dessa gestão ativamente, né? E a SAFE trabalha com essa transparência em 3 pilares. Primeiro, pensando na prevenção estratégica. Segundo, através do impacto do uso, que eu vou explicar. E o terceiro ponto, que é a auditoria, tá? Falando aqui, para explicar esses 3 pilares, eu vou contar uma historinha de uma empresa que tem quase 8 mil vidas aí, tem 63% de titulares, a média etária de 34 anos e uma sinistralidade de 103, para quem não conhece o mercado, a faixa é 70, 75, quando você está acima disso é porque está muito alta a sinistralidade. Nós estamos falando aqui de uma empresa bastante complicada. Se você não fizer a gestão, você acaba indo para o buraco em relação aos custos, né? Primeiro pilar, que é a prevenção estratégica, o foco tem que ser nos recursos e nos esforços da prevenção. A SAFE, quando assume uma empresa, ela vai entender aqueles colaboradores, entender de fato, através da Rota da Saúde, da Blitz da Saúde, qual é a situação daquelas pessoas, como é que aquelas pessoas estão convivendo de fato, se ela tem algum problema ou não, e às vezes ela nem sabe, mas nós precisamos cuidar delas e saber. E, nesse contexto de cuidar das pessoas, a gente tem uma área interna que a gente faz 24/7, porque qualquer problema que o titular ou o dependente tem como a operadora, ele pode utilizar o nosso serviço e a gente ajuda no agendamento, ou seja, dá todo o suporte 100% para acolher bem nesse sistema de saúde tão complicado. Mas olha o nível de informação. Quando a gente entra para fazer a Blitz, a gente pega lá que 47% da população, por exemplo, tem hipertensão. Aí você fala assim, para quê? O que você vai fazer com esse dado? Aí você fala, olha só, se lá na cadeia as pessoas não estão olhando, você identificou que tem um hipertenso, e automaticamente nesse alô cuidando de você, que eu falei para vocês, uma grávida entrou e ligou para fazer um exame simples, né? Para saber o caminhar da gravidez dela. E na identificação dessa pessoa, nós vimos que durante a Blitz, ela era uma hipertensa. Imediatamente, o que a gente faz? Pede para ela entrar num programa, acompanha de perto, porque uma grávida hipertensa, sabe o que pode acontecer? O custo absurdo dentro de um plano de saúde. E a gente, nesse caso dessa empresa, a gente evitou uma UTI neonatal. Você acha que, sendo o maior custo da empresa, essa transparência não tem que estar na mesa? Tem que ser só gerida por um departamento, ou tem que ter uma visão macro do impacto que precisa dentro do sistema da empresa no saúde e bem-estar e nos controles do custo? Esse é um ponto. Segundo pilar, o impacto no uso. Quando a SAFE entra, ela vai ver 12 meses de utilização do plano de saúde. Aqueles números para que servem? A gente tem um BI que cruza tudo. Cruza benefício farmácia, cruza a parte de absenteísmo, cruza todas as informações que vocês vão poder olhar, de fato, e entender que a cadeia não é só pontual. Você tem que entender do começo ao fim, né, para poder programar uma jornada de ações que faz realmente efeito. Não é só Outubro Rosa, Novembro Azul. São ações que vão fazer a diferença no dia a dia para que esses números acabem não estourando. E aí eu contando ainda dessa empresa, quando olhando o BI lá, eu só coloquei uma lupa aqui para mostrar, tem uma utilização de pronto-socorro absurda, né? E de consulta eletiva também, estourando aí o padrão do mercado, por isso que tem aquela sinistralidade. Qual é o primeiro ato que a gente tem que fazer? Ah, parece que é piegas, palestra de comunicação de uso consciente. Piegas, desde que faça uma e a liderança fala, mais uma vez, para quê? Existe governança se não tem envolvimento da liderança para que na prática do dia a dia aquilo não seja de cima a baixo acontecendo? Então é um plano estratégico de uso consciente, para mostrar o quanto impacta no todo, que pode ferrar o teu resultado, o resultado da empresa, e pode ter que ter demissão se não tiver uma boa utilização e custos elevados. Fizemos uma implantação de um médico em compra para evitar a ida no PS. Ou seja, tem que mostrar para o usuário, falar, para que precisa ir no PS só porque tem um plano de saúde? Você tem que, sim, ter um médico à disposição, vai ser necessário, vão fazer o papel, tem que entender essa utilização. E óbvio, que se tem um PS que custa mais caro que outro, você vai fazer um trabalho de redirecionamento. Coloca um copay para poder direcionar automaticamente o público naquele que tem um custo menor. Com esse uso e entendimento, a gente conseguiu aí nessa companhia, nessa ação, né, diminuir 69% a utilização de PS. E isso automaticamente dentro do resultado. E para finalizar o impacto de uso aqui, eu trouxe um case do absenteísmo, que deve ser um dos grandes problemas da maioria das empresas aqui, como é no Brasil inteiro.
Se a gente não olha no detalhe, se a gente finge que acompanha e não sabe o quanto impacta o resultado da empresa, e, cara, eu estou cansado de falar com o presidente de empresa, e eu pergunto o peso do absenteísmo dentro todo, ele não sabe verbalizar o valor em reais sobre isso. Para quem que você vai cobrar a gestão? Só do diretor de RH? Esse é um dos maiores pesos que tem de perda de produtividade dentro de uma companhia. Se não tiver a gestão nessa condição da entrega do resultado geral, não vai funcionar. E olhando aí nesse caso dessa empresa, tinha lá um número altíssimo de pessoas que entregavam, como fala? Atestado e absenteísmo aí de 3,8 dias. Conseguimos fazer ação justamente para diminuir, chegamos a 1,2, minimizou 503 mil reais. Olha quanto investimento que a gente pode fazer no meio ambiente, no social, apenas por um trabalho que você fala de gestão, de olho e transparência nas informações, onde todo mundo envolvido vai tirar o melhor resultado, porque não é de um, é da cadeia como um todo, de toda a liderança da empresa. Para finalizar, é óbvio que quando a gente fala de transparência, nada melhor do que falar de auditoria. E na auditoria, quando a gente faz de saúde, não é para fazer para fingir que faz. Tem que olhar detalhe por detalhe. As companhias já fazem auditoria, a gente faz a contra-auditoria, porque eles fazem por amostragem, isso e aquilo, e passa muita coisa. E a gente tem que pôr na ponta do lápis. Tem que mostrar, tem que ir para cima. É que nem como pegar o cartão de crédito e gastar e não saber aquela fatura que está acontecendo. A auditoria é para isso, para fazer o resultado na ponta da veia. A gente já fez esse ano 311 milhões de auditoria, a gente pega normalmente 21% de consistência e até o momento a gente conseguiu glosar 6% disso. 6% na saúde é revolução absurda, é resultado na veia, é uma transparência. Esse caso dessa empresa, lá a gente pegou 26,23 de auditoria e é óbvio, onde afeta e aonde junta tudo isso. Todo ano vem o reajuste. Alguém na sua empresa que trabalha com isso já ouviu falar de reajuste de saúde que é menos que a inflação? Nunca. É sempre 20, 30, 40, 50, 60, 70. Como é que se explica isso? Se você aplica os 3 pilares, foi o que aconteceu nessa empresa, inclusive no impacto da auditoria, está lá, ó. A situação foi pedida em 70,7% e fechamos em 14%. Nossa, que mágica que faz, de 70 para 14. Só faz se tiver todo mundo voltado, de fato, para entender que resultado se constrói, sim, com muita ação, muita transparência e governança de toda a cadeia de liderança da empresa. Obrigado. Obrigada, Marcos.